Bom, pessoal, vamos continuar Então, né? Vamos dar só uma recordadinha nesse último slide que a gente acabou falando do último assunto da última aula. Correto, hein? É esse cara aqui, ó, BD207A, operadores conjunto. Tá naquele ponto zip lá, o último zip que eu coloquei lá na intranet, ok? Bom, operadores de conjunto, né? Então são utilizados geralmente para se fazer a união de duas ou mais queries. Trará um único resultado com uma coluna obtida. Geralmente precisam ser compatíveis com tipos de quantidades e colunas. Então, sempre que eu tiver duas ou mais consultas e eu quero que elas sejam exibidas no único resultado, nós vamos utilizar algum dos operadores de conjunto. Quais são? São um desses daqui, ó, union all, intersect ou minus, correto? O que ele fala aqui, né? Que eles precisam ser de tipos compatíveis. Os tipos compatíveis são os tipos de dados, né? Que as duas selects ou mais selects vão ter. Então, se eu tenho lá 3 campos do tipo int, do tipo number, no caso do Oracle, né? A outra consulta também vai precisar ter 3 campos do tipo number, tá? Tipo number e tipo int, a primeira select, a segunda select também. Tipo number, tipo int não, né? Tipo varchar 2 no caso. Então, eu preciso sempre ter a quantidade de colunas iguais, o tipo das colunas iguais. Supondo que eu não tenha, né? É possível fazer o quê? Aquela conversão explícita que a gente viu. Transformar, né? To number, to char, correto? Ou to date. Então, com esses caras aí, a gente consegue compatibilizar os tipos de dados, tá? Geralmente, se der muito problema, transformando tudo para to char, né? A gente consegue resolver, geralmente, tá? Bom, o que o union faz? Retorna todas as linhas distintas das consultas que estarão envolvidas, precisando ter quantidade de colunas e tipos iguais. O union então vai fazer o quê? A união de duas selects, o resultado dela. O que seria distinta? Se eu tiver na primeira select, né? Olá? Deixa eu falar com alguns alunos, pegar a assinatura dele? Sim, pode sim, Valéria, à vontade. José Schmidt. Josué Piper. Vamos pegar 2 segundos, tá? Sem problema, à vontade. Você quer? Essa é a nossa pergunta. Lucas, não? Não. Matheus Moraes. Otávio Augusto. Eu. Quem é o representante de sala? Eu sou autor. Sua sala tem mais alunos. Né? Imagina que é isso. Começando uma hora de bicho.
Não, é isso aí. Vamos lá, pessoal, continuar aí. Essa é o negócio falando que a gente está do lado. Vamos lá, pessoal, continuando. Então, o union vai fazer o que? A junção de dois ou mais selects aí, né? Para se ter um único resultado. O union all, ele vai basicamente fazer a mesma coisa que o union, porém, ele não faz distinção das linhas. Ou seja, se o meu primeiro resultado eu tenho linha, né? Que no segundo resultado também essa mesma linha apareça, ele não vai lá e faz o que? Ele não junta essas linhas. Ele não faz o distinct, vamos dizer assim. Então ela vai ficar duplicada, tá? E atenção. Tem como tirar, botar o union, mas tirar essa duplicação ou não? Tem, aí você usa o distinct. É o único jeito de você fazer. Tá? Senão não tem jeito. Mas se você já quiser fazer o distinct, você utiliza o union. É mais simples. E o union, além disso, ele já vai fazer o quê? Ele já vai fazer a ordenação do seu dado pela primeira coluna. O union all ele não faz nenhuma ordenação. Lembrando, né, a ordenação em si, né, o order by lá do select, ele é um recurso que costuma consumir muito o processador. Então, sempre o que vai ser mais rápido vai ser o union all, em vez do union, tá? O intersect retorna todas as linhas da consulta que estarão envolvidas, presente em ambas as consultas. Então, o que tiver de linha igual entre a primeira e a segunda consulta, o intersect vai lá e vai retornar para a gente. Correto? É a interseção, que são iguais. Ok? E o minus, ele retorna todas as linhas que estão na primeira, que não estão na segunda consulta. Então, se eu tenho lá, né, um determinado resultado da primeira consulta, e a segunda consulta eu tenho 2 ou 3 resultados que estão na primeira, justamente se faz o quê? Vai se retornar a primeira consulta menos esses 2 ou 3 resultados que a segunda consulta achou. Isso daí então seria o nosso resultado do minus, tá? Para o Oracle, não é o operador que tem a prioridade de primeira execução. Então, se você colocar intersect, minus, union, para ele não vai ter essa prioridade. A ordem padrão de execução é sempre de cima para baixo, certo? Então, o operador que tiver mais em cima da minha consulta, né, vai ser o quê? O que vai ser resolvido primeiro, tá? A ordem de execução pode ter colocação de prioridade colocando parênteses. Colocou parênteses nessa ordem, obviamente ela vai mudar, tá? Isso daqui então seria o quê? Os nossos operadores de conjunto. No semestre passado nós chegamos já a ver isso daqui quando a gente estava principalmente vendo álgebra relacional, né? Então union all, minus, intersect já são alguns operadores aí que é só para a gente recordar, tá? Bom, quando a gente está utilizando o union all, o union, né, na verdade, né, não há repetição dos resultados em uma tupla. E os tipos de dados e quantidade de colunas devem ser o mesmo entre as queries aí, né? Não é necessário ter o mesmo nome de coluna entre as queries, ou seja, eu não preciso ficar colocando o S, né, para que as colunas tenham nomes iguais entre as duas consultas, né? Valores duplicados não serão ignorados, ou seja, né, o union realmente ele vai pegar e vai tirar os meus valores duplicados. O operador in é executado antes do operador union. Então, se eu tiver numa expressão, né,
SQL algo que se tem o in, ele vai ser executado antes que o union, tá? Será feito um order by automático da primeira coluna. Então, utilizando o union, a primeira coluna ela já vai ser o quê? Ordenada de qualquer jeito, tá? Por ordem ascendente. Union all vai se retornar todos os resultados, inclusive os repetidos. Não faz ordenação da primeira coluna igual ao union. Possui as mesmas diretivas do union, ou seja, basicamente o comando em si, né? Não se altera nessa parte de resultados. O operador distinct não pode ser utilizado. Uma coisa interessante. Quando a gente está utilizando o union all, a gente não pode utilizar o distinct dentro do union all. Mas depois que a gente faz o union all, a gente consegue transformar ele num from. Aí sim eu consigo utilizar o distinct, tá? Então, diretamente no union all, a gente não consegue fazer isso daí. O retorno é mais rápido que a utilização do union, justamente por quê? Porque ele não tem a parte de ordenação automática, tá? Então aqui, ó, nesse caso, nós temos o quê? Duas consultas SQL. Vamos começar a usar esse cara aqui. Correto, ó. Select Employee ID, Job ID, Employees. E Select Employee ID, Job ID, History, from history, Job History. Legal. Os Employee IDs aqui de cada coluna, eles são compatíveis, né? Então, eu não preciso fazer cache, eu não preciso fazer transformação nenhuma com o tipo desse dado. O Job ID também, entre, né, essas duas consultas, são compatíveis. Legal. Então, a quantidade de colunas entre as duas são iguais. Sendo iguais, então, está compatível. A gente está utilizando o quê? O nosso union. Se eu fizer uma execução somente do primeiro select, ele vai retornar uma quantidade de registros. No nosso caso aqui, 10. É isso? Deixa eu ver. Não, mais 50, 100. Na verdade, eu estou pegando todos os funcionários, né? Sem where nenhum. 107, ó. Tá? E se nós executarmos aqui o Job History, nós vamos ter mais 10 aqui, ó, linhas. Agora, o 107 mais os 10, no union all daria o 117, mas no union, caso eu tenha repetição dos meus resultados nas tuplas, ele já vai fazer o quê? A supressão dela. Então, ó, o union entre a tabela Employees e a tabela Job History, eu só tenho o quê? 115 linhas. Duas linhas aí foram suprimidas entre as duas consultas. Por quê? Porque o resultado da tupla é exatamente igual. Correto aí? Automaticamente o union, ele já ordenou de ordem ascendente o Employee ID, ó. Então, 99, 200, 201, 202. Correto? Você executou o union ou union all? Union é para dar certinho, ó. Esse cara aqui. 101, 200, 21, 200, 102, 201. Você executou os dois? Estranho. Deixa eu dar uma olhada. Exato. O meio ali, ele está quebrando o comando. Ok? Então, dessa forma aqui, a gente consegue pegar e fazer essa execução aí, tá? Tendo um único resultado agora aqui, ó. Tudo bem? Vamos continuar. Bom, agora o union all simplesmente é o quê? O mesmo comando, basicamente, tá? Só que aqui, ó, a gente vai estar colocando o quê? O all no meio aqui, ó. Union all. Mais nada, a gente não vai fazer mais nada. Agora sim, se eu tenho 10 registros na minha Job History, eu tenho 107 registros na Employees, mesmo que eu tenha tuplas iguais, o Union all não suprime. Correto? Então a gente pode executar esse cara aí
o resultado vai dar as 117 linhas, né? — 117 linhas aqui, ó, de resultado. Correto? Duas delas estão iguais. Para saber que está igual aqui, a gente tem que fazer uma outra select. Poderíamos fazer o quê? Uma função de agrupamento, né, entre esses dois caras e pedir um count e fazer um have em que esse count seria o quê? Maior ou igual a 1. Maior que 1, na verdade. A gente saberia qual é a linha que está duplicada. Correto aí? Vocês lembram desse cara aí, do count? Sim? Ó, esse cara aqui ainda, né? 101, 200, 101, 200, 102, 201, 176, 176, ó. Esse cara aqui, ele não tem o quê? Ele não tem ordenação. Se ele não tem ordenação, ele não está aplicando o order by internamente aí. Esse cara é mais rápido, então, que o union. O union all é mais rápido que o union para ser executado. Correto aí? Vocês saberiam escrever a consulta que faz o quê? Achar as quantidades de linhas repetidas dentro desse conjunto de resultado? Vocês saberiam escrever qual seria o comando, tá? Nessa select aqui, ó, o resultado dela, quais são os dois conjuntos repetidos que a gente tem? O intersect. Então, union all para intersect. Não era bem essa resposta que eu queria, não. Porque o intersect matou, né? A gente já vai ver o comando, mas justamente o que é igual entre as duas tabelas, né? É o que ele está mostrando. E se a gente tivesse que escrever um subselect? Obviamente o intersect é melhor, eu sei. Mas se a gente tivesse que fazer o quê? Uma subselect para esse cara aqui ser resolvido. Um where aqui? Ou um era aqui, né? Where employee de uma vez. Where employee ID, vírgula job ID. Então seria o que? Os que realmente são iguais, né? Eu quero saber nesse caso. Então o que a gente teria que utilizar aqui? Igual a novo parênteses select. Esse cara aqui sairia daqui e o select seria isso daqui, né? Ó. Isso daria certo? Lembrem-se de um negócio muito interessante. Aqui, ó, quantas linhas de resultado isso daqui vai me retornar? Se a gente executar esse cara, ó, várias, né? Se eu tenho várias linhas a serem executadas, eu posso utilizar o igual? Não. Vamos provar, né? Vamos executar esse cara aqui, ó. Então, isso daqui já seria um dos primeiros probleminhas que a gente tem, ó. Quando a minha select mais interna está retornando mais de um valor, eu não consigo utilizar o igual, maior, menor, né? Eu não consigo ter esses operadores. Eu tenho que utilizar, então, o in, no caso, não é isso? O in, aí sim, ele consegue tratar o quê? Mais de um valor, né? Retornado pela minha subselect. Correto? Vamos tentar rodar esse cara aqui, ó. Então, tudo que está aqui tem que estar dentro disso daqui. Exato, ó. Aí agora eu tenho o quê? O resultado entre os dois. Que são as duas linhas repetidas aí. Voltando na lógica aqui. Deixa eu quebrar ele.
Aqui eu não sei o que é não, cara. Pra falar a verdade. Ó, não estou executando nada depois. Pode ser que tenha algum espaço, sei lá. Não sei não. Acho que deve ser espaço em branco. Ctrl Shift. Sei lá. Tá, mas o comando em si tá certo. Esse cara aqui, eles têm que estar entre isso daqui, ó. É uma outra forma de a gente resolver. Entenderam aí, pessoal, a lógica desse cara? Sim? Aqui, ó, eu já estou comparando o quê? Dois valores ao mesmo tempo, ó. E aqui ele está trazendo o quê? Dois valores para mim de campo, ó. Se eu tenho esses dois valores, eles são compatíveis, eu consigo fazer o quê? Com que o in seja utilizado. Tudo bem aí? Sim? Então, isso daqui, na verdade, só foi para a gente saber aí, né, transformar o nosso comando, tá? Bom, o union all nós já vimos, correto? Ó, select, employee ID, job ID, department ID. Se eu tenho 3 campos aqui, eu tenho que ter 3 campos aqui também, né? Ó, então, isso é um select, isso é outro select, correto? Lembrando que o union all não vai me ordenar e não vai me suprir linhas repetidas entre as duas consultas aí. Tudo bem aí? Sim? Então, ó, só para enfatizar, né? Ctrl C e Ctrl V. Executando aqui o union all, temos 3 campos. Cada um deles, eles são compatíveis. O resultado são de 117 linhas. Ok aí, pessoal? Union, union all, tranquilos? Sim? Beleza. Oi? Exato, não dá order by. Tá? O union é automático, pelo primeiro campo. Isso. Ok. Aqui a gente comentou que o union, union all, eles não precisam ter o mesmo nome de coluna. O tipo sendo compatível e a quantidade sendo as mesmas, o nome das colunas não importa muito. Se eu chamar isso daqui só de ID, ó, se eu chamar isso daqui só de job, e se eu chamar isso daqui só de department, dep, por exemplo, é para ele pegar qual coluna aqui para lhe mostrar? A primeira. Tá, ó. Então, Employee ID, Job ID, Department ID. Employee ID, ó. Job ID e Department ID. Ele está pegando o primeiro nome da primeira consulta. Tá? Ele começa a ignorar as demais. Tudo bem aí? Sim? No Union All funciona desse jeito e no Union também. Tá? Beleza. Union, Union All são esses dois caras aí. Né? Temos agora o intersect, que basicamente a gente já viu. Né? Ele faz o que? Retorna as linhas que estejam entre as duas consultas. Né? Somente resultados iguais às consultas serão retornados pelo operador. Faz a intersecção dos resultados de todas as consultas. É necessário ter o mesmo número de colunas, né? E o mesmo tipo das colunas aí. E a ordem das consultas não influencia no resultado. O intersect colocando uma tabela primeiro ou uma tabela depois, enfim, ele não vai alterar o resultado. O intersect não ignora valores nulos. Ou seja, né, quando a gente está utilizando função de grupo, uma grande quantidade das funções de grupo, ela começa o quê? A ignorar os valores nulos. O intersect, ele não ignora esse cara aí. Tá? Então, se você quiser fazer um tratamento dos nulos, você já tem que fazer o quê? Dar um where is not null lá para o seu select, justamente não trazer nulo. Tá? Então, se você
quer com que o seu resultado não tenha nulos lá nele, você vai precisar fazer o quê? Colocar já no where para fazer essa filtragem. Tá? Ele não faz isso sozinho, intersect para vocês. E o minus, ele retorna a primeira consulta que não estão na segunda consulta. Faz a subtração de linhas, né, entre a primeira e a segunda consulta. Caso tenha mais de 2 consultas, a resolução é feita de cima para baixo. Bom, é necessário ter o mesmo número e tipo de colunas, né? A alteração das consultas influencia no resultado final. Aqui, o pensamento do minus é realmente menos, né? Se eu coloco um número menos o outro, vai dar o resultado. Valor 1 menos valor 2, vai dar um resultado. Se eu coloco valor 2 menos valor 1, o resultado é o mesmo? Se eles são os mesmos valores, né? Valor 1 menos valor 2 dá um resultado. Valor 2 menos valor 1 dá o mesmo resultado? Não, não dá. Né? Ó, valor 1. Calculadora. Valor 1, 10. Menos valor 2, 5. Resultado igual a 5. Valor 2, que é o 5, menos valor 1, que é o 10, resultado menos 5. Então, não tem aí, inverteu, né, a ordem das consultas, vai te inverter também o resultado aí, né? Todas as colunas da cláusula where precisam estar na cláusula select. Todas as colunas da cláusula where precisam estar na cláusula select. Então, o que eu tiver no where tem que estar no meu select. Tá? Vamos lá. O select aqui, no caso, select employee, job ID from employees. Intersect, select employee, job ID from job history. Esse cara aqui justamente foi o que a gente já executou. Tá? Então, ele está pegando da coluna 2, do resultado 2 e tirando da 1. Né, ó. Então, vai me restar simplesmente o quê? O que eu tenho de igual entre os dois? O intersect. Vamos inverter esse cara aqui, ó. Eu vou pegar e colocar o job history em primeiro plano aqui, ó. Eu vou pegar e colocar esse cara aqui, ó. E vamos dar um intersect aqui também, ó, no meio, né? Invertemos o quê? As tabelas, correto? Executando o intersect. O resultado é para ser o mesmo. Ó, o resultado aqui, ó, o mesmo. Correto? Ó? Não mudou nosso resultado aí. Beleza aí, pessoal? Legal. Então, isso é o que faz o intersect. O minus, select employee job ID from employees, minus select employee ID job ID from job history. Executando esse cara, ó, nós temos aqui 105 linhas de retorno. Tá, ó. Então, o employees minus job history. E agora, se a gente fazer a inversão, job history minus employees. Ó, vamos inverter uma tabela com a outra aí, tá? Esse cara aqui não precisa. Então, ó, se a gente for executar agora isso, quantas linhas de retorno ele me dá? 8. Correto? Porque a inversão das consultas influencia no valor, quando a gente está utilizando o minus. Ok aí? Intersect minus, tranquilos também, né? Union e union all. Legal. Bem. Bom. Diretrizes de ordenação. Para qualquer operador, o número de colunas e os tipos devem ser equivalentes entre as colunas. Então, seja ele union, union, minus ou intersect, a quantidade de colunas tem que ser a mesma. A utilização de parênteses altera a sequência de execução dos operadores. Order by só pode ser usada no final da instrução.
Então, eu não consigo utilizar o order by quando a gente está o quê? No meio, fazendo entre dois operadores ainda, caso eu tenha mais, né, de utilização aí dos meus comandos de grupo, de conjunto. Order by aceitará somente os nomes das colunas da primeira consulta ou a anotação da posição. A anotação da posição é a posição realmente da coluna. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Apesar de o SQL funcionar, certo? Você fazer a ordenação, por exemplo, da coluna 1, fica menos legível, obviamente, no seu código, né? E tem mais. Vamos supor que você faça o que? A alteração de colunas, porque o select você pode colocar depois o campo à esquerda, né? Supondo que algum programador faça a alteração da sua coluna, coloque, né, coluna mais no lado esquerdo, se você não mudou a posição também da coluna, ele vai começar a ordenar errado, né? Ou do jeito, provavelmente, que vocês não colocaram inicialmente, né? Então, funciona, mas tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora de usar. É muito prático, né? Mas tem que tomar um pouco desse cuidado aí. O nome das colunas são considerados da primeira consulta. Tuplas duplicadas são eliminadas automaticamente, com exceção do union all. Então, todos eles, quando a gente está utilizando tuplas duplicadas, ele vai lá e vai fazer o quê? Tirar, né? Por padrão, as saídas são ordenadas em ordem crescente, com exceção do union all. Quando um número de colunas não são correspondentes entre as colunas, é possível resolver com null ou com uma constante do mesmo tipo equivalente. Então, se, por exemplo, eu tenho que fazer a união de duas ou mais selects para resultar, né, em uma única tabela, é possível ainda resolver essa parte de quantidade de colunas. Eu posso colocar no select que estiver faltando a coluna que eu quero, ou uma variável, ou um valor fixo, tá? Ou null, certo? Desde que ele não influencie no resultado que você queira, né? É possível adicionar uma coluna virtual para ordenação de linhas entre as colunas. Bom, nesse caso aqui, ó, nós temos... Então, vamos lá. Ó, utilizando o union aqui, né? Select department ID, null as location. Esse null as location, o que a gente está fazendo? A gente está criando uma coluna null aqui, ó. As location é o nome da minha coluna. E hire date. Hire date é o quê? É a data lá de admissão que meus empregados têm, né? From employees, union. Agora eu tenho o quê? O department ID. Entre o department ID da tabela departments e o department ID da tabela employees, eles são compatíveis. Então, não preciso fazer nada. Location ID. O location ID, ele só é do departamento. Só é do departments. O employees não tem. Então, a gente está tendo o quê? O valor do campo dele normal. Mas, em compensação, né? Agora aqui a gente está tendo que colocar toDate de null. O toDate de null que a gente está colocando, o que a gente está fazendo? A gente está colocando um null ali, ó, para ficar compatível com esse último campo do employees. No caso, o hireDate aqui, ele não é um tipo date. Então, o que a gente está utilizando? toDate, ó. Aí sim eu tenho o quê? 3 campos. Campo 1, campo 2, campo 3. Campo 1, campo 2 e campo 3, ó. Nas minhas duas consultas. Correto? Compatibilizei os tipos e a quantidade de colunas entre as consultas. Agora sim, se eu tenho tipos compatíveis e o mesmo número, a gente pode fazer o quê? Executar. Verificando o resultado. O que tem location ID, ó, beleza. E o que não tem, ele vai colocar null. O que tem hireDate, beleza. E o que não tem, ele vai lá e vai colocar null. Tudo bem, compatibilizou, né? Tem a mesma quantidade de campos entre as duas consultas, e aí sim eu consigo fazer o quê? Retornar num único resultado. Tudo bem aí?
Sim? Por que ele está retornando esse null? Nós estamos falando para ele, ó, null aqui, ó, null as location. Nós estamos forçando esse null. E aqui, ó, toDate de null. Tudo bem aí, pessoal? Isso então é a compatibilização quando a gente está utilizando o quê? Os operadores de conjunto. Tá bom? O que mais? Aqui, ó, fazendo, né, um union no nosso caso aqui com alguma ordem. Né? Então vamos lá. Ó, o primeiro cara aqui, select department ID, hire date, 2 as ordem. 2 é o quê? 2 vai ser um valor fixo, tá? Que eu vou ter para o quê? Para minha coluna ordem, ó. 2 vai ser um valor fixo para minha coluna ordem. Ok? From employees. Union. Select department ID. O department ID da employees, da primeira select, tem o mesmo, é compatível, né, com o department ID da minha tabela departments. Então aqui beleza, ó, não preciso fazer nada de conversão entre as duas, né? Agora, hire date nós não temos, então toDate null. Fizemos aqui um campo que só para ficar compatível com hire date. Tá? Um as ordem. Mais uma vez, a ordem aqui, ó, certo? Eu estou inserindo o campo cujo vai ter o quê? Valor 1 para todos os valores dessa select aqui. Rodando eles aqui de forma isolada, ó, ele vai pegar e vai executar normalmente, ó. Beleza, ó. Então aqui são dados da minha própria tabela. E esse cara aqui, ó, isso daqui é o valor que eu coloquei ali, 2 fixo. Em que? Em um nome de campo chamado ordem. Correto? Aqui a mesma coisa, ó. Podemos executar esse cara aqui isoladamente, ó. Department ID, beleza. É um cara que ele já tem o que? Na própria tabela. toDate null, somos nós que colocamos aqui, justamente só para compatibilizar com a select 1. Tá? E o ordem aqui, ó, as ordem, vem daqui, ó. Tá? O valor 1 está sendo colocado para todas as colunas em um campo chamado ordem. Tudo bem? Vamos fazer um union desse cara, ó, somente union. Lembrando, o union ele faz o quê? Não retorna tuplas repetidas e já coloca o primeiro campo como se fosse o quê? A ordenação. Então, ele já ordenou, ó, por Department ID. Department ID 10, 10, 20, 20, 20, 30, 30, ó. 30, 30, 40, 50, ó. Ele ordenou certinho, 80, 100. E o último cara nulo aqui, ó. Beleza. Agora, eu não quero fazer a ordenação pelo Department ID, que o Union já faz automático. Eu quero fazer a ordenação pela ordem, correto? Então, eu coloco ali order by ordem. Correto? Ele vai pegar e vai ordenar pelo campo ordem específico ali, ó. Então, executando ele agora, ó. Agora a ordem aqui, ó, ordem 1, 1, 1, 1, 1. Agora sim, depois, ó, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Correto aí? Então agora nós explicitamos. Beleza aí, pessoal? Union, union all, intersect o minus. Para se fazer operadores, para se trabalhar com operadores de conjunto. Sim? Beleza? Então, vamos para a próxima.
Já acabei operadores de conjunto. Já acabei select. Tem mais algumas coisas, não vai estar aqui, tá? Mas eu já vou preparar para vocês. Tá faltando algumas coisas mesmo. Pensei que estava aqui já. Mas tudo bem. Bom, até agora a gente viu o quê? Select, 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 select. Certo? Nós vimos que select é um comando extremamente complexo. Por quê? Porque a possibilidade de coisas que a gente consegue fazer com select é muito grande. Tá? Select sempre vai ser o comando que alguma coisa ou outra sempre vocês vão estar aprendendo. Por quê? Porque vai ter uma forma diferente de fazer, vai ter um jeito que vai ser mais rápido que vocês já estão fazendo, correto? Num banco de dados roda select de um jeito, no outro roda de outro jeito, certo? Então, sempre vai ter coisas aí para se aprender. É um comando simples, mas ao mesmo tempo muito flexível, tá? Então, é por isso que ela é grande, o estudo da select em si, da query em si, tá? Existe outro comando, né, num banco de dados, obviamente para a gente poder fazer manipulação dos nossos dados. Até agora a gente só estava fazendo o quê? Consulta. Não que a consulta não faça parte da manipulação, porque se você não consultar primeiro o seu dado, o risco de você fazer uma alteração errada dentro lá da sua tabela é grande, tá? Mas enfim, né? Eles tentam separar aí as linguagens. O que a gente viu simplesmente é a parte de consulta. Agora é o que a gente vai começar a ver, o que a gente chama de instrução DML, tá? DML é justamente para se fazer o quê? A inserção, alteração e exclusão de um dado, tá? Serve para fazer, no caso do insert, o comando insert, serve para fazer a inserção de dados em uma única tabela, com uma ou mais linhas de dados. Então, com o comando insert, a gente consegue fazer em uma tabela, certo? Uma ou mais linhas de dados. É um comando classificado como DML, Data Manipulation Language, ou seja, linguagem de manipulação de dados. Possui poucas variações para se fazer em comparação com o comando select. O insert em si, pessoal, não tem muita variação igual ao select. É aquele comando que vai fazer a inserção do seu dado e, basicamente, é só, certo? Não tem muito que a gente vê, tá? Mas, obviamente, tem algumas coisas aí muito legais que eu acho que ajuda bastante. É possível inserir valores nulos em campos, com exceção dos campos obrigatórios, chaves primárias ou campos not null. Então, tudo que é chave primária e campo não nulo, nós precisamos respeitar. Ele vai exigir algum valor. Mas os outros campos que não são exigidos valores, nós não somos obrigados a preencher. Então, o que a gente faz? Coloca null nesses campos. O insert ele consegue fazer isso perfeitamente. Tá? É possível utilizar funções que retornem valores para fazer a inserção em um determinado campo, como, por exemplo, o sysdate. Aqui, o sysdate no Oracle, ele retorna o quê? A data, né? Internamente, a data, a hora, o minuto, o segundo, o ano, o dia, o ano, o mês, a década, enfim. Ele tem bastante coisa internamente do sysdate, né? A gente pode fazer, então, função que retorne esses valores para fazer a inserção, tá? Fazer com que seja utilizado o sysdate diretamente, tá? Algumas coisas o Oracle ele não deixa fazer. Então, isso daí vai ter algumas restrições. Em um campo do tipo data, é necessário utilizar o comando toDate com a devida máscara. Tudo que a gente está fazendo a inserção de dados através do insert, todos os nossos dados, eles são o quê? Eles são string, eles inicialmente são string. O dado, o dado do tipo data, o campo do tipo data, ele precisa do quê? De um tipo data. Então, se nós digitamos string no insert e o campo do tipo data depende, né, que nós escrevemos uma data, nós temos que utilizar o toDate. Além do toDate, precisamos especificar o que? A formatação desse campo. Em que sentido a gente está colocando ele?
a gente está colocando mês, dia, ano, a gente vai lá e estipula. Dia, mês e ano, mês e dia, a gente tem que ir lá e fazer o quê? Fazer com que ele entenda o nosso formato que a gente está escrevendo. Então, é isso que a gente chama de formatação. Tá? Podemos utilizar valores dinâmicos, como, por exemplo, 2 pontos nome, 2 pontos data nascimento. Lembram-se, colocando 2 pontos na frente, ele vai abrir o prompt para vocês, né? Aí vocês podem pegar e fazer o quê? Colocar um valor naquele momento da execução, por exemplo, do select. Né? Podemos fazer a inserção de dados baseados na seleção de dados de outra tabela. E para isso, não podemos utilizar a cláusula values. É necessário ter a mesma quantidade de colunas e tipos entre as tabelas a serem inseridas e o resultado da base da seleção. Então, é possível fazer inserção de dados baseado em uma outra tabela já existente do nosso banco. Supondo que a gente tenha lá a nossa tabela, sei lá, de clientes, certo? É possível a gente criar uma nova tabela somente para teste com os dados da cliente. A gente consegue fazer isso daí. A gente não precisa copiar tudo, mas copia uma parte que a gente quer, baseado nos dados da tabela que já existe, no caso, da cliente. Correto? Vamos fazer também. Exemplo de inserção aqui, ó. Nós temos a nossa tabela departments, não temos? Vamos lá, ó. Tabela departments. Select asterisco from departments. A departments é uma das tabelas que tem poucos campos, tá? Por isso que ela é legal aqui de se fazer. Legal. Nós temos aqui na departments, department ID, department name, manager ID e location ID. Correto? Só temos esses campos aí na departments. Agora o que a gente está fazendo aqui, ó? Insert into departments. Estamos especificando todas as colunas que a gente quer inserir. Department ID, Department Name, Manager ID e Location ID. Esses são o quê? Os campos que a gente quer fazer inserção na nossa tabela. Inclusive, a ordem também, se caso eu alterar nos valores, eu preciso compatibilizar na hora de descrever os campos aqui. Tá? Então, os dois precisam estar na mesma ordem, tanto os valores quanto os campos. Values, 300, departamento teste 1, 100, 1.700. Para onde esses valores vão? O 300 vai para o departamento ID aqui, ó. O departamento teste 1 aqui, ó, que é tudo uma string só, ele vai para onde? Department name. O valor 100 vai para o Manager ID. E o valor 1.700 vai para o Location ID, ó. Correto? Por isso que precisa se ter uma ordem entre os campos que você está determinando, tá, e os valores que você está colocando ali, ó, no values. Correto aí? Então agora esse dado ele começa o quê? Ficar permanente para minha tabela. Ou seja, acabou a luz, desligou o banco de dados, enfim, tá? Qualquer outra tragédia que faça o banco parar, esse dado em si vai estar o quê? Persistido. Vai existir realmente na nossa tabela, tá? Então vamos lá, ó. Primeira coisa é consultar a nossa tabela de departments aqui. No meu caso tinha bastante lixo porque eu já tinha feito bastante insert, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui, ó. Beleza. Nesse caso aqui a gente tem poucas, tá? Legal. Agora o que a gente está fazendo, ó, inserindo o valor 300 com o nome Department Test 1, o valor para o Manager ID vai ser o 100 e o valor do Location ID 1.700. Correto aí? Vamos tentar executar esse comando. Então, selecionando ele, executando. One row inserted aqui, ó. Beleza. Já que a gente fez a inserção desse valor, a gente tem agora a condição de ver se esse valor realmente está na nossa tabela. Correto? Então vamos lá.
Qual comando para se fazer isso? Select asterisco from departments, nesse caso aqui. Nós inserimos o valor o quê? 300 do departamento, não é? É muito provável que esteja lá embaixo. Ó aqui, ó. Valor 300. Tá? Qual é o campo 2? Departamento teste 1. Qual é o campo 3? 100. Qual é o location ID? 1700. Então, tá batendo todos os valores que a gente colocou no comando com todos os campos da minha tabela física que eu estou colocando? Sim, está batendo. Tá? Então, isso daí é nada mais, nada menos que a inserção de valores. Basicamente, é só isso. Ela não tem muito mais regra. Ah, tem algumas regras do tipo, e se eu não colocar quais são os campos que eu quero na minha inserção? Aí eu sou obrigado realmente a colocar valores em todos os campos. Se eu não tenho nada, eu sou obrigado ao quê? A colocar null, explícito. Tá? Se o meu valor não aceita, eu preciso colocar algum valor, de qualquer forma, nem que for zero. Tá? A não ser que você tenha lá uma regra para se filtrar zero, né, na inserção. Mas, geralmente, não se tem isso daí. Pessoal, entendidos o comando insert aí? Sim? Beleza. Vamos lá. Aqui, ó, exemplo de inserção de campos específicos. Nesse caso aqui, a gente está fazendo o quê? Simplesmente fazendo a inclusão de um outro registro lá na tabela Departments. Só que a tabela Departments em si, ela tem quantos campos? Department ID, Department Name, Manager ID e Location ID. Legal, eles têm 4 campos nessa tabela. Agora aqui eu quero fazer a inserção somente de 2 desses campos. Tá? Quais seriam? Primeiro, a chave primária, porque ela é obrigatória. Eu tenho que ter algum resultado de qualquer forma. Eu tenho que ter algum valor de qualquer forma. E o segundo, os not nulls, né? Ou seja, os campos obrigatórios. Tá? Nesse caso aqui, só estamos fazendo a inserção de quem? Do Department ID e Department Name. Lembrando, a Departments possui 4 campos. E eu só quero que tenha o quê? Esses 2. Então, o que eu faço? Dentro aqui, ó, do comando, eu especifico aonde eu quero que meu dado seja gravado no registro. Ou seja, o campo, tá? Legal. Values. Nesse caso aqui, eu tenho que ter o quê? Um valor compatível com o campo. O Department ID não é compatível com os 400? É. Então, ele vai lá e vai fazer a inserção. Departamento teste 2. É compatível com Department underline name? É. Também. Tudo bem aí? Então, ó, eu especifiquei agora quais são os valores a serem inseridos. E o restante? Ah, o que eu não coloquei no meu insert vai ser o quê? Deixado como nulo. Tá? Aí a aplicação depois ela precisa resolver essa parte aí. Tá? Então vamos lá. Ó. Insert into department, department name, department ID, department name. Values 400, departamento teste 2. Então, ó, executando o script. Run row inserted. Se a gente agora fazer um select desse cara aqui, ó. 400, está aqui embaixo, no último. Departamento teste 2. Então, esse valor aqui e esse valor aqui fomos nós que especificamos lá no comando. E o que a gente não especificou? Legal. Ele vai estar o quê? Com nulo, ó. Nulo e nulo. Mas ele não deixou de fazer a inserção. Se os outros campos, aí eu precisaria colocar com valor. Aí não tem jeito. Se a minha tabela inteira for not null, eu preciso colocar todos os valores, todos os campos algum valor. Não adianta eu explicitar como null, por exemplo. Ele vai dar erro na hora de você fazer a inserção. Beleza? Como eu sabia que o department name tinha que ser colocado?
Lembram-se de um comando que faz a descrição da tabela? Se a gente der um desk, né, ó, desk departments, ok? Ele vê o que? A descrição dessa tabela, né? Ó, o department ID é not null. Por quê? Porque ele é a chave primária. Não tem jeito. Então, ele tem que ter um valor de qualquer forma. E agora o department name. É por aqui que eu vejo, ó. Ah, é not null. Então, eu tenho que pegar e fazer inserção de algum dado. Tá? E agora o manager ID. Manager ID não está com nada, ó. Ou seja, o campo pode ser nulo. Né? E o location ID também, ó. Não está explicitando nada. Ou seja, o campo pode ou não ser nulo. Correto? Então, é por aqui que a gente consegue saber se o campo é ou não nulo. Tá? Exemplo de inserção sem especificação de campos e com nulos explícitos. Ó, nesse caso aqui, insert into departments, values. Tá vendo que aqui a gente não colocou parênteses e os nomes dos campos que a gente queria? É isso mesmo. Ó. Aqui nós não colocamos parênteses, abre e fecha, e o nome dos campos que a gente queria aqui. Ó. Simplesmente estamos querendo fazer o quê? A inserção. Então, ó, insert into departments values 500, que é o primeiro valor. Tá? Departamento teste 3 é o segundo valor. O terceiro e o quarto valor são nulos e nulos. Correto? Nulo, aqui, pessoal, está sendo explícito. É nulo mesmo. Tá? Não é a string null. Correto? É diferente. Se eu fosse fazer uma inserção de string nula, o que eu poderia colocar? Um abre e fecha apóstrofo ali, né? Então, ó. Colocando null dessa forma. Opa. Ó, esse cara aqui agora eu estou inserindo null, mas em formato de string, tá? Então tomem esse cuidado. Se eu quero realmente explicitar o null é sem nada, ó, tá? Sem apóstrofo nenhum. Se quiser fazer uma tabela, esse departamento aí não mudaria de fazer inserção de dados. Lá na aplicação, você está lá no VBNet, ou você está lá no C# e quer fazer um insert desse cara aí, é isso? O mais simples de tudo é você colocar todos os campos. Mesmo que o cara não digite todos os campos. Aí, lá na aplicação, você manda nulo. Você entendeu? Vamos supor que o código de departamento e mais o departamento ele preencheu lá no combo box, certo? Ou lá nos text box lá, né? E agora os outros campos não. A sua aplicação vai ter que saber, olha, isso daqui não está preenchido. Se não está preenchido, joga nulo, joga NULL. Aí ele faz a inserção. Tá? Uhum. Exato. Não, no Oracle ele não tem esse cara aí, esse auto-incremente, não tem nada disso. Ele é um cara que se chama sequence. Tá? A gente tem que criar um objeto sequence e depois utilizar ele. A gente vai ver como faz isso daí. Mas aí é a aplicação de comandos para ele. Então, você pode ter os dois jeitos. A sua aplicação pode controlar, que não é recomendado, ou o banco pode pegar e controlar, que é o mais confiável. A sua aplicação ela não é confiável por quê? O mecanismo que você tem que fazer para ficar tratando vários usuários já vai ser um mecanismo difícil. Tá? Quando, por exemplo, você tem 10 mil conexões, né? Você está lá, tem um sistema web, tem lá 10 mil usuários pendurados no seu sistema. Imaginem
a possibilidade do usuário clicar ao mesmo tempo e inserir naquela mesma tabela. É grande, apesar de, vamos dizer assim, não ser simultâneo, né? Apesar de não ser exatamente ao mesmo tempo, mas existem as frações de segundos aí. E aí tem problema do quê? De velocidade de rede, o servidor que o cara tá, qual é a velocidade que manda. Então, pode coincidir. Coincidindo, algum deles não vai fazer inserção do seu dado, se ele pegou aquele ID primeiro, né? Quem chegou por último, na hora de fazer a inserção na sua chave primária, vai dar erro, certo? Agora, o banco de dados não. Ele, de alguma forma, consegue enfileirar essas requisições. Então, se fulano fez aquela requisição e ciclano fez aquela requisição, ele, de alguma forma, consegue enfileirar qual é o cara que fez a requisição primeiro e utilizar aquele identificador. Tá? Depois o próximo e assim sucessivamente. O controle dele nessa parte é maior. O ideal é o banco controlar o incremento. Incremento, sim. Só que assim, é difícil falar se isso daí é o quê? É a verdade total. Supondo que você queira fazer um incremento que realmente seja o quê? Sequencial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Legal, extremamente sequencial. Com o sequence, a gente não consegue isso daí. Por quê? À medida que um usuário faz a inserção do seu dado, já utilizando essa sequência, o outro usuário vai fazer a inserção, mas por algum motivo, certo? Sei lá, por campo nulo, por exemplo, já é um dos motivos. Ele tentou fazer a inserção, tinha um campo que não era nulo, só que ele colocou lá um nulo explícito no insert. O que acontece? O banco de dados vai pegar e vai rejeitar. Aquele número que ele pegou já não é mais utilizado pelo banco, ele é descartado. O sequence ele vai para o quê? Para o próximo número. E aquele número então vai ficar faltando dentro do seu código ali. E ele também não registra ali. Não registra. Certo? E aí é que tá, né? Então, você tem um controle melhor no sentido do quê? Do número realmente não repetir e ele, de certa forma, serializar as requisições. Só que o problema, né? Ele não é um sequenciador tão forte. Aí, se você quiser fazer isso, você tem que pegar e fazer uma função para que aconteça isso. Se eu for controlar pela aplicação, antes de fazer isso, eu tenho que ler qual é o último livro. Exato. Sim, mas não tem garantia nenhuma, certo? Que na hora do insert vai ser aquele número que você vai utilizar para se fazer a inserção. Porque um usuário, por exemplo, ele já pode ser mais rápido que o outro. Vamos supor que eu sou um usuário A e pegue lá o último cara que foi utilizado. O usuário B fez a mesma coisa, pegou, mas ele digita primeiro, digita mais rápido que eu. O que acontece? Ele vai inserir o valor primeiro. E na hora que eu for inserir o valor, né, vai estar sendo utilizado já. Fazer com que a aplicação cuide desse cara é difícil, cara. Todos os bancos estão sequenciados. Na maioria dos casos tem. Na maioria dos casos existe um sequenciador para ele pegar e ser utilizado. No Oracle, no SQL, no Postgres, pelo menos esses aí tem. Uma SQL. Firebird, cara, tem. Eu já usei o sequenciador do Firebird. Tá? Foi aí que eu aprendi. O Firebird, que utilizar o sequenciador da aplicação não é seguro. Eu perdi a registro, cara, e não sabia de onde que era. Era por causa do sequenciador. Justamente por todo o ambiente que tem, né? Então, fazer isso daí realmente na aplicação tem que tomar cuidado, tem que colocar realmente em teste para ver se realmente você não vai perder registro. Tá? É um negócio bem legal, bem interessante. Bom, outros exemplos aqui, né? Com inserção. Select asterisco from employee, select asterisco from jobs. Aqui, na verdade, é só para a gente ver o quê? O conteúdo dessas duas tabelas. Caso eu quisesse ver a estrutura de uma tabela, é o tal do desk ali, ó. Desk, o nome da minha tabela. E lá você já consegue saber o que é nulo, o que é não nulo, né? Agora ali, insert into employees, employee ID, last name, e-mail, hire date, job ID. Nós estamos incluindo esses 5 campos aqui, ó, na nossa tabela employees.
Insert into employees. Values 300, teste nome, teste@teste.com.br, sysdate e ADVP. Beleza, vamos tentar fazer esse cara aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Select asterisco for employees. Opa. Ó. Normal vai me dar o resultado da employees. E do job ID? Também, ó. Agora, eu quero ver a estrutura da employees. A employees, ela tem o quê, ó? Employee ID é not null. Então, eu tenho que colocar algum valor para ele. O last name é not null, ó. Eu tenho que colocar algum valor para ele. E-mail é not null. Preciso colocar. Hire date é not null, ó. Todos esses not nulls aqui precisa ter algum valor na inserção. Senão o banco mesmo ele já vai pegar e já vai rejeitar. Correto? Legal. O que mais? O Job ID, ele também é not null, ó. Então, precisamos fazer a inserção, né, com todos esses campos aqui not nulls, no mínimo. O resto pode ou não ter. Se eu mandar a aplicação fazer o registro, a aplicação consegue ler o erro determinado? O banco consegue ler o erro, o banco retorna um erro para a aplicação, e a aplicação trata esse erro. Dá. Dá porque toda vez que você faz uma inserção, por exemplo, e ele não deu certo, ele retorna um número de erro, ou um código lá para você. Aí por esse código retornado, a sua aplicação vai lá e trata, né? Aí ela fala, o registro não incluído, né? Alguma coisa assim. Dá para fazer. Tá? Beleza. Então vamos lá, ó. Insert into employees, employee ID, last name, first name. Dá para vocês verem aí. Deixa eu tentar quebrar só em 3 campos aqui, ó. 1, 2, 3. Acho que dá para ver. Ó, se a gente tem 5 campos aqui, eu preciso de 5 valores. Então isso daqui tem que ser compatível. Lembrem-se que se o meu tipo de campo é do tipo numérico, né, number, eu não preciso do quê? Aspas nele aqui, ó. Apóstrofo, aspas, né? Ó. Caso o meu campo seja de um tipo varchar, char ou varchar 2, eu preciso dos meus apóstrofos aqui, ó. Tá? As aspas simples. Legal. Aspas simples, ok. Sysdate, hire date, certo? É de um tipo data, né? E o meu job ID, ele é do tipo char ou varchar 2. É por isso que a gente está utilizando aqui, ó, apóstrofos. Tá? Legal. Sysdate é do tipo data. Então, tecnicamente está tudo compatível. Opa, fez a inserção, ó. One row inserted. Correto? Fazendo um select na nossa tabela employees. Oh, caramba. Lá no último registro, ó, existe um employee agora com o número de 300, nome teste, e-mail teste@teste aqui, ó, certo? Que fisicamente agora começa a existir na nossa tabela. 29/3/2017 é a data de hoje. Ele está pegando o que? A data do Sysdate lá, né? E colocando dentro da sua tabela, né? A DVP, ó, é o Job ID que a gente acabou digitando. Tudo bem aí? Dessa forma, então, a gente faz o quê? A inserção de dados. Vamos simular um erro aqui, ó. Eu vou colocar aqui o valor como 301. Deixa eu dar mais um insert aqui, então. Tá? Eu vou colocar aqui um Job ID que não existe. Como a tabela é referencial, então ele vai pegar e vai me retornar um erro. Ó. Por exemplo, a DVE, que não existe esse cara aí. Vamos fazer o quê? Ó? Dar um insert. Ó, aqui, ó. Erro hora 00001.
Olha o retorno aqui que o banco de dados dá. Esse retorno, na hora de vocês estarem fazendo, por exemplo, a inserção, vai lá para a aplicação. Se você exibir do jeito que está no banco, vai exibir isso daqui para o usuário. Update, or, insert, statement, attempted, to, insert. Vai mostrar isso daqui para o usuário. O usuário, por sua vez, não vai entender bulhufas lá da sua aplicação. Tá? Você tem que pegar e tratar. Se o erro é do tipo hora 001 unique constraint, você sabe que tem o quê? Algum valor lá, né, de chave estrangeira está com problema. Você vai informar o usuário, né? Tal valor de campo tal está com problema, então conserta. Beleza? O banco sempre retorna um valor. Se retornou algum valor lá, certo? Referente, por exemplo, ao erro, você tem que tratar esse erro, né? E aí deixa já as variáveis em memória para o cara não perder a variável. Enquanto ele não der o insert correto, fica lá as variáveis. Senão você vai obrigar o cara a escrever tudo de novo porque ele não conseguiu escrever. Vocês já pegaram a aplicação assim? Vocês já fizeram a aplicação assim? Não é possível que vocês não tenham feito esse negócio. Tá? Fazer o quê? Fazer um erro e desaparecer todos os valores das variáveis. Aí o cara tem que digitar tudo de novo. Que maravilha que é, né? O cara fica muito puto da vida. Exatamente, né? Vai para a fase de teste, testa, né? Opa, detectamos esse negócio aqui que está errado. Aí sim conserta. O banco de dados, pessoal, ele pode ser assim, o coração, né, da aplicação, mas quem realmente manda na parte de regras de negócio e facilidade é a aplicação, isso daí sem dúvida, tá? O banco de dados ele não tem tantas condições como a aplicação para se fazer esses tratamentos aí, né? Por exemplo, rotina facilitadoras aí de fazer alteração, por exemplo, em massa de determinado dado, isso daí, obviamente, o banco ele tem condição, mas na linguagem SQL, né? Agora, a aplicação ela vai dar uma cara mais amigável para que o usuário consiga fazer isso daí de uma forma um pouco mais segura, tá? Mas fora isso daí, né, não tem muito jeito. É a aplicação que realmente começa a trabalhar mais nesse caso, né? Na verdade, depende do outro. Você nunca vai conseguir trabalhar uma aplicação sem banco, né? E um banco sem uma aplicação. É muito difícil ter esse tipo de característica aí nos sistemas, né? Um realmente depende do outro. Nesse caso aqui, ó, exemplo de inserções com funções de conversão de data. Nesse caso aqui, a gente está fazendo o quê? A mesma inserção praticamente, tá? Então, insert into employees. Agora, estamos especificando quais são os campos que eu quero. Employee ID, last name, só os campos básicos aí, né? Ó. Values, o valor que eu quero, teste nome 2, teste arroba teste. Ó, aqui, ele é um campo que, se eu estou digitando ele no PLSQL, ele é uma string. Essa string está no formato que? Mês, dia e ano. Mês, dia e ano. Se isso daqui é uma string, mas o meu campo é de um tipo date, eu preciso transformar ele para toDate. Correto? E depois fazer a inserção. Ó. Então, agora é para começar a existir o nosso valor 400 na tabela employees. One row inserted aqui, ó. Beleza, ele conseguiu fazer a inserção. Tá? Então, vamos lá, ó. Desk não, select, né? Asterisco for employees. Correto? Lá no final da nossa tabela, olha o valor ali, ó, 400, que ele acabou de inserir. Olha o nosso campo do tipo data aqui, ó. Tá? Ano 2000, ele trata com o quê? Como 00, né? Ele mostra visualizando 00. Tudo bem até aí, pessoal?
de inserção. O insert, basicamente, ele vai trabalhar com essa forma. Ele não consegue, na verdade, o quê? Mudar muito esse formato, né? Ao contrário do select. A gente pode colocar também o quê? Como variável de substituição, ó. Aqui estão nossos campos, né? Vocês se lembram desses 2 pontos aqui, ó? Né? O 2 pontos, ele vai pedir o quê? O valor da variável para você na hora de eu executar ali no insert. Ó. Então, rodando. Ó, qual é o valor de job ID? Ah, o job ID, eu vou colocar aqui um ADVP. Tudo maiúsculo, né? Ó, ADVP. Qual é o valor de employee? Ah, o valor de employee eu vou colocar o quê? 401. Né? Qual é o hire date? Aqui eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que fazer aquela conversão lá, né? To date, to underline date, de abre e fecha parêntese, mês 1, dia 10/2015, vírgula, aspas, mês, então é mês, barra, dia, barra, ano. Ó. To date. Por quê? Porque o que a gente está digitando é string, né? Estamos colocando então aqui o valor para esse cara. Agora o last name, vou colocar aqui como teste 2 pontos. E-mail, teste@2 pontos.com.br. Beleza? Então eu vou dar o apply aqui, ó. E ele fala que o tipo de data não pode ser convertendo um formato do modelo que está incorreto. Provavelmente eu digitei alguma coisa errada. É óbvio, né? Que foi alguma coisa errada. Vamos tentar fazer esse cara aqui, ó. Ups. De novo. ADVP, Employee ID, to date, de mês, dia e ano, mês, month, days e year. Aqui está certo. To date de days e year. Last name e e-mail. Cara, o que tem de errado aqui? Eu, pelo menos, não enxerguei nada de errado. Vamos ver aqui. Ah, é verdade. Todos os caras string, né? Vou colocar esse cara aqui, ó, entre aspas. O employee ID não, hire date. Vou colocar no mesmo formato aqui, ó. 2015. Mês 10, que a gente está fazendo. Last name, aspas e aspas, porque ele é uma string também. E e-mail também, né? Aspas e aspas. Apply. Ainda existe alguma coisa. Check source and destination column types. Either make the destination column wither or use subset of column with. E agora, para saber onde está esse cara... Ah, valor muito grande, ó. Olha o código de erro aqui do Oracle, ó. Hora 12889. Value too large for the column e-mail. Ó, tá vendo? Isso daqui é o erro lá da aplicação. Então, e-mail, aqui eu vou diminuir. Você viu a quantidade do wildcard? Oi? Você viu a quantidade eliminada do wildcard? É. A quantidade do e-mail é pequena aqui no caso, tá? Vou colocar só até .com para garantir um pouco mais. Mais um erro. No numeric character was found, onde o numérico estava sendo esperado. A non numeric character foi encontrado expected. Agora qual campo que foi?
Input um dado did not contain a number, onde um número era requerido no formato do modelo. Consert or the date format model to be sure. Agora aqui é data mesmo. Vamos ver aqui o que ele está querendo. Será que ele já está esperando um tipo data? Eu vou tentar colocar só assim, ó, sem o to date. Ele vai fazer conversão. Eu acho que eu sei onde eu errei. Quer ver? Ó, vou dar o cancel. Play. Date. Ó. Tá faltando. Não, tá faltando um aspas aqui, ó. Depois do 15, ó. Aqui, ó. Eu errei aqui, ó. Ele precisa vamos ver. To date desse cara aqui, de mês, dia e ano. Vamos ver se é isso. Também não. Deixa eu ver. É verdade. É verdade. 2015, é isso mesmo. Então deu apply. E mesmo assim não, cara, não tem mais o que ser. Tô achando que ele tá fazendo implícito isso daqui, ó. Quando a gente tá jogando 2 pontos, ele mesmo já tá transformando esse cara para data. Eu vou colocar só entre aspas aqui, ó. Vamos tentar. Não, mesmo assim não. Fora das aspas, se ele é um tipo data, cara, não era para ser. Hire date. Fora das aspas. Não, aqui ele começa a dar erro de integridade. Não, mas espera aí, mudou o erro, hein? Integridade consent, job ID, foreign key, are not found, integrity consent %. Então, ele é um cara daqui, ó, agora. O único cara aqui que tem parentesco, vamos dizer assim, o last name não, e-mail não, hire date beleza, employee tá aqui, é o job ID. E eu tô achando também que ele tá tratando isso daqui, ó, aspas e aspas. O ADVP tem, né? ADVP, select asterisco from employees. Ó, ADVP existe. AD underline VP. Não tem mais nada entre aspas. Porque você vai tratando. Employee ID tá sem nada. Hire date tá sem nada. Last name. Mas ainda a reclamação tá desse cara aqui, viu? Será que não é diferente dos 2 pontos? Então, aqui no last name. Ele tá com aspas só. Bom, vamos tirar, vai, já que se a gente tiver o teste aí de que ele estiver tratando, né? Teste 2. E e-mail. Deixa eu ver aqui. Date insert attempt, insert duplicate key. Duplicate key, aí agora é chave primária, né? Vamos alterar esse cara aqui. Vou esperar um pouquinho. ADVP, Employee ID para 403, por exemplo. Finalmente, ó. One row inserted. Então, quando a gente tem os 2 pontos, isso é importante.
Quando a gente entra com os dois pontos, o próprio Oracle já começa a tratar os próprios valores de variáveis. É como se a gente estivesse na aplicação mesmo. Na aplicação a gente não fica colocando aspas, não fica colocando, certo? Aspas na data. Isso daqui é como se fosse aplicação. Por isso que eu pensei que É isso mesmo. Ó. Então, dessa forma aqui, a gente consegue pegar e fazer a inserção também, que é o que a gente chama de binds aqui. Tá? Ó. Esse cara dele mesmo no Trata. Tá? Você não precisa pegar e fazer. É uma das poucas coisas que o Oracle faz por você, tá? Pouquíssimas coisas, porque o resto é você que tem que ir lá e se ferrar, cara. Ele é bem chato, mas muito chato para essa parte aí. Tudo bem aí, pessoal? Depois do intervalo a gente continua aqui, ó. Tá? Na página 10 da apostila, continuando ainda a inserção aí. Ok? lei.